Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Pedro. Primeiramente, eu gostaria de desejar para vocês um bom Enem, né? Eu gostaria que vocês fizessem uma boa prova. Acredito que todo mundo aqui se preparou na melhor medida do possível. Também acredito que se vocês chegaram até aqui nesse ano, que também não foi fácil, né? Vocês já podem se considerar vitoriosos de estarem chegando no dia do Enem, né? Depois de tantos percalços que a gente teve. Não foi um ano fácil, né? Essa pandemia tem sido muito complicada para todos nós. E valorizem isso, né? Valorizem o fato de que vocês conseguiram assistir às aulas, conseguiram se preparar, estudar, mesmo que ao fazer a prova, tentar o SISU, vocês não consigam um objetivo que vocês estavam almejando, olhem para isso como algo positivo, né? Olhem para isso com positividade, porque 2021, assim como 2020, né, eu dei esse recado para os alunos no Equalizar, não foi um ano fácil, né? A gente sabe do peso que tem sido para o Brasil essa pandemia. Acredito que muitos aqui possam ter perdido entes queridos, amigos, parentes, né? Isso não é fácil para a gente lidar emocionalmente. A gente sabe também da crise econômica que a gente está passando, né? Uma inflação que não para de subir. Mas apesar de tudo isso, vocês estão aqui, vocês estão buscando o sonho de vocês. Eu tô torcendo por cada um de vocês, eu acho que a gente trabalhou de uma maneira muito competente, vocês foram alunos dedicados, vocês estudaram, vocês tiraram as dúvidas de vocês. E eu acho que vocês têm condição sim de alcançar os objetivos de vocês na prova. Porém, se por acaso, né, ficar devendo um pontinho aqui, uma questão que deu bobeira, uma coisa que você marcou errado no gabarito, não se culpem, pelo amor de Deus, vocês, né, já lutaram bastante, já buscaram o sonho de vocês e vocês podem tentar de novo no ano que vem, vocês podem continuar estudando, não desistam desse objetivo de vocês, tá? Estudar, buscar fazer um bom Enem, nunca é uma decisão ruim, beleza? Então, dito isso, agora tem um segundo esclarecimento que eu queria fazer, que é o seguinte, né? Eu não vou conseguir fazer minha aula síncrona na data de hoje, porque eu tô com um imprevisto, né? Um evento que eu preciso comparecer presencial e eu não vou conseguir me organizar para dar a aula e chegar nesse evento de maneira síncrona. Então o que eu decidi fazer? Fazer uma gravação simples, direta ao ponto, bem resumidinha, para que vocês possam consultar uma revisão dos temas que apareceram para mim no formulário que eu deixei aberto. Eu optei por fazer então a aula assíncrona porque ela vai ficar disponível para vários anos, né? Para vários Enems. Então eu acho que ela vai ser mais proveitosa para vocês e vocês vão poder assistir e reassistir quantas vezes vocês quiserem até a data da prova, né? Pelo menos de 2021, que vai ser no domingo, dia 29, não é isso? Durante a semana eu não peguei nenhum horário, tá? Fica também esse esclarecimento de revisão. Eu ia dar só a aula na segunda-feira, porque eu acho que agora é o momento de vocês focarem naquilo que é mais importante para a prova, que é a parte emocional, né? Vocês procurarem se concentrar, relaxar, realizar atividades prazerosas, ao invés de criar mais uma obrigação
para vocês. Eu não acho que mais aula e mais conteúdo perto de uma prova ajude vocês a terem um desempenho melhor. Então, dito isso, né, eu de novo desejo uma boa prova para vocês no domingo, né, apesar de eu não poder estar comparecendo sincronamente, eu vou deixar esse recado no YouTube. Então, desejo uma boa prova, façam uma prova com calma, reserve um tempo no final da prova para preencher o gabarito, tá? Eu não sei como foi a aplicação dos simulados do Guimarães Rosa esse ano, mas no Equalizar, quando a gente fazia simulado presencial, um problema muito recorrente era tempo de prova, né? Treinar tempo de prova é uma das coisas mais importantes que vocês precisam fazer. Se vocês não fizerem, ainda dá tempo, né? Vocês podem pegar uma prova anterior e fazer pelo menos algumas questões para vocês sentirem quanto tempo vocês estão gastando por questão. E isso é importante porque não adianta tentar fazer a prova inteira e não preencher o gabarito. Então sempre, sempre, sempre reservem pelo menos uns 30 a 40 minutos no final da prova para vocês preencherem o gabarito com calma, sem correria, poderem marcar cada bolinha lá, não errar na hora de passar a limpo o gabarito, porque isso também é uma coisa que frustra, né? Às vezes você está lá fazendo o gabarito, colocando a limpo, e você erra uma questão, você marca duas opções porque não prestou atenção, e aí às vezes era uma questão que você ia acertar. Então não deixem de fazer isso com calma e com foco, beleza? Dito isso, então, vamos para a nossa revisão de biologia menor. Como eu falei, eu me baseei nos conteúdos que vocês requisitaram no formulário. Eu só tive duas respostas, né, no formulário. E aí aqui eu preciso dar um recado para vocês. Eu abri o formulário com bastante antecedência, eu deixei o formulário aberto por 2 semanas e eu não sei quais alunos vão estar assistindo essa revisão. Mas fica um recado, né? Não deixem de considerar esse tipo de formulário quando o professor coloca, porque isso é a forma que a gente tem de saber o que é que vocês têm percebido dos conteúdos, né? O que é que vocês têm sentido em relação a cada um dos conteúdos. Eu sei que a gente tinha nas aulas síncronas um número um pouquinho maior de alunos, por volta de 8, às vezes 10, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Mas é importante que vocês respondam esse tipo de questionário quando o professor abre. Não deixem de colocar as impressões que vocês têm sobre o conteúdo, né? Por mais que talvez vocês estejam sentindo confiança em um assunto, é legal vocês tirarem esse tempo para vocês pensarem em quais são as coisas que são pontos fracos, né? Isso é uma forma de autoconhecimento importante para fazer uma boa prova. Então, estou me baseando nas duas respostas que eu tive. Se alguém estiver assistindo a revisão e considerar que ficou faltando alguma coisa, porque eu não quis dar ênfase, pode me pedir por e-mail, por WhatsApp, no Google Classroom, não tem problema, né, até o dia 29. E vocês também podem requisitar esse tipo de conteúdo para o próximo professor no Guimarães Rosa ou em qualquer cursinho que vocês forem cursar no futuro, ou se vocês não precisarem, né, vocês forem aprovados também, é porque vocês já estavam sabendo tudo, então
A questão toda é, se tiver faltando alguma coisa, vocês tinham que ter colocado isso no formulário. Alguns assuntos que estão aqui na revisão, né, de maneira específica, eu não vou trabalhar a parte teórica porque já foi trabalhado isso anteriormente. E eu vou tentar trazer só a parte de exercícios, ok? A gente vai ter uma pequena revisão teórica nessa aula, no começo, bem resumido dos assuntos que de fato a gente precisa revisar, coisas mais específicas, relembrar, né, discutir um ponto ou outro. E o que especificamente as duas respostas que eu tive me disseram para eu revisar? Foi ecologia, em específico os conceitos de cadeia alimentar, de fluxo de energia e conceitos importantes. Conceitos importantes pode ser várias coisas, mas vamos lá, né? Conceitos importantes eu vou tentar tratar daquilo que vai ser mais recorrente em ecologia. Genética. Interpretação de heredograma e conceitos importantes da genética. Vou focar em interpretação de heredograma, apesar de não ser um conteúdo que aparece com muita frequência no Enem. Mas a gente vai ver alguns conceitos importantes de genética lá na parte de bioquímica, né? Em especial quando a gente estiver falando de proteínas, que foi outro assunto específico para ser revisado. Proteínas, gorduras, colesterol e hormônios e problemas relacionados. Desculpa. Também foi pedido uma revisão de citologia. Essa eu não vou fazer por uma razão muito simples. Foi o último assunto que a gente teve no ano e eu consegui tratar dele com um aprofundamento razoável. A grande questão é que citologia não vai cair no Enem de maneira direta, não vai cair em grande parte das questões a parte mais decoreba. Mas você entender a decoreba é importante. E é importante porque essa decoreba vai permitir que você interprete determinadas questões, né? A gente costuma ter questão até em outros vestibulares de síntese proteica, de respiração celular, que envolvem você entender em que partes da célula esses processos bioquímicos estão acontecendo. Então essa parte de citologia eu não vou repassar a parte teórica, né? Vou tentar focar naquilo que é mais importante para o Enem. E o que é mais importante para o Enem? É justamente a parte de biologia ambiental. O meu objetivo principal nessa aula em exercícios é a gente fazer exercícios de biologia ambiental. Porque vocês vão garantir muito mais pontos nessa parte do que tentando acertar todas as questões de genética, bioquímica, citologia e outros conteúdos de uma forma geral. Então a gente vai falar de desequilíbrios ambientais em geral, aquecimento global, chuva ácida, tudo mais. A pessoa que colocou, né, esses conteúdos específicos pediu para revisar todos que estavam citados, dando um contexto resumido, só para fixar na memória. É isso que eu tentei fazer nesses primeiros slides aqui. E mais uma outra pessoa respondeu pedindo para revisar anatomia comparada, homoplasia e primeira lei de Mendel. Quando a gente vai falando de heredograma, eu vou aproveitar e vou falar de leis de Mendel. Então vamos começar pelo fluxo de energia nos ecossistemas. Basicamente, a gente sabe que cadeias alimentares são, né, as interações tróficas, ou seja, as interações de alimentação entre organismos, né? Um organismo se alimentando do outro, formando uma cadeia. Obviamente que isso é uma simplificação, né, que a gente usa para estudar, porque a gente sabe que na realidade
uma cadeia pode entrelaçar em outra cadeia, e o que seria o termo mais correto seria o conceito de teias alimentares, porque essas teias seriam cadeias que estão se entrelaçando. Mas essas cadeias envolvem lá um fluxo de energia. Que fluxo de energia que é esse? A grande maioria da energia que a gente possui no planeta Terra, na biosfera, vem de uma única fonte, que talvez vocês já saibam, é o Sol. A energia solar, ela se perde aqui na Terra porque uma parte é perdida no trajeto, né, do Sol até aqui. Uma parte é refletida pela superfície terrestre, uma parte é perdida nos processos metabólicos dos organismos. Mas quem é capaz de pegar essa energia solar e utilizar são os produtores, as plantas. E aí, toda vez que a gente fala em fluxo de energia, a gente vai analisar, em grande parte, a quantidade de biomassa que está presente em um determinado nível trófico. O que é um nível trófico? O nível dos produtores, o nível do consumidor primário, que aqui nessa pirâmide está representado pelos gafanhotos, consumidor secundário, que seriam esses pássaros, né, essas aves, consumidor terciário, essa serpente aqui, e o consumidor quaternário, que é a coruja. A energia em cada um dos níveis tróficos vai diminuindo. Por quê? Ora, a energia solar chega e é capaz de sustentar uma grande biomassa de gramíneas, né? Aqui a gente tem algumas gramíneas representadas, né? Plantas de porte rasteiro. Por que ela diminui? Uma parte é refletida, uma parte é perdida, uma parte é aproveitada, e essa parte que é aproveitada vai construir essa quantidade de plantas. E aí você tem o consumidor. O consumidor vai poder consumir essa quantidade total de plantas? Até poderia. A gente sabe que isso não acontece na vida real, porque se você for olhar, na maioria dos ecossistemas, se não tem nenhum desequilíbrio, não falta alimento para o consumidor primário. Né? A maior parte da superfície do planeta, na parte terrestre, é coberta por vegetação. Porém, em termos de biomassa, a gente sabe que você vai encontrar uma biomassa menor de gafanhotos do que de gramíneas. Por quê? Mesmo que os gafanhotos consumam toda a vegetação do local, eles não vão conseguir aproveitar toda a energia química ali armazenada naquelas gramíneas. Existe perda. Nenhum organismo vivo é uma máquina perfeita, uma máquina que não tem desperdício de energia. E isso se repete em todos os outros níveis da pirâmide trófica, da pirâmide ecológica. Então, a energia ela corre um fluxo e ela não é reaproveitada, ela é perdida. Você tem várias saídas de energia aqui, e por isso que a gente fala em um fluxo e não em um ciclo, né? A energia passa por todos os níveis tróficos e ela vai sendo cada vez mais reduzida. A exceção, né, em geral a gente vai ver isso aqui em termos de biomassa, em termos de energia também, nos ecossistemas terrestres. Esse triângulo, essa pirâmide, né, em que a base é maior, tem mais indivíduos, tem mais energia, e o topo é menor. Existe uma exceção nesse conceito do fluxo de energia, que é o ecossistema marinho, em que a pirâmide, quando a gente considera a biomassa, é invertida.
você tem uma biomassa menor de fitoplâncton do que a biomassa de zooplâncton. Por quê? Isso está relacionado com a disponibilidade de luz no ambiente marinho. A luz não consegue penetrar muito profundamente no mar. Então você tem uma área pequena onde o fitoplâncton consegue se desenvolver. E apesar de ter uma biomassa muito grande de fitoplâncton, o zooplâncton instantaneamente, praticamente, consome boa parte desse fitoplâncton. Porque o zooplâncton não precisa de luz, então o fitoplâncton consegue sustentar uma quantidade maior de zooplâncton. E como os dois têm tamanhos relativamente parecidos, né? O fitoplâncton é bem pequeno, mas o zooplâncton também é bem pequeno, um pouco maior do que o fitoplâncton, claro. O fitoplâncton consegue ter uma abundância maior em número, mas uma quantidade de biomassa bem menor. E aí isso segue normalmente para os peixes menores, peixes maiores, né? Consumidores de topo e da base ali da pirâmide. Um conceito importante também é o conceito de produtividade. E aí a gente tem o conceito de produtividade primária bruta, PPB, e de produtividade primária líquida. O que é isso? Produtividade primária bruta é a quantidade de energia assimilada pelos produtores em uma determinada área em um certo intervalo de tempo. Então eu posso estudar produtividade bruta diária, mensal, anual. Basta eu medir a biomassa assimilada em uma planta ou em uma comunidade, né, de plantas ou uma população de plantas em um determinado local no intervalo de tempo que eu quero observar essa produtividade. Então, o que é PPB? Eu tenho aqui aporte de energia solar. Digamos que 50% dessa energia é perdida. E é perdida lá nas camadas da atmosfera, é perdida no trajeto que ela tem que fazer até a superfície do planeta. E que dos 50% que chegam até o planeta Terra, né, até a litosfera, a parte mais externa, chamada crosta terrestre, desses 50%, 45% são, né, dessa luz são ou refletidos ou absorvidos e dispersos, né, são uma parcela da energia que não é capaz de ser aproveitada, porque ela reflete na folha das plantas, reflete na superfície de rochas, ela é absorvida e vira calor, e aí não consegue ser aproveitada, né? Você deixa lá a planta no sol, ela esquenta, e esse calor não é aproveitado pela planta, e só 5% consegue ser assimilado. E aí os produtores então assimilam 5% dos 100% da energia disponível lá no Sol. Isso aí está mais ou menos realista, tá? Por isso que a gente fala nessa pirâmide aqui de uma forma tão intensa, né? O aproveitamento energético das plantas, que já é muito bom, ainda considera um grande percentual de perda. E é esses 5%, que são a produtividade primária bruta, ou seja, tudo que é absorvido pela planta e consegue ser aproveitado de energia solar, 2,5% até 1%, dependendo do organismo, vão ser jogados fora na forma de respiração, de metabolismo. E aí
você vai ter mais ou menos 2,5% a 4% de produtividade primária líquida, que vai ser a energia assimilada disponível lá na forma de biomassa para que os herbívoros e demais consumidores possam consumir, possam utilizar. Isso aqui é a energia disponível para os demais níveis tróficos. E então a produtividade primária líquida é a quantidade de energia disponível para a entrada no fluxo energético via consumidores primários. Produtividade primária líquida então é igual à produtividade primária bruta menos o gasto energético metabólico dos produtores, né? Em grande parte na forma de respiração. E aqui a gente tem o conceito de produtividade secundária, né, dos ecossistemas, de eficiência energética. A gente viu que, né, uma grande parte da luz é perdida, da energia, sai e tudo mais. Aí a gente vai analisar aqui um consumidor, o gafanhoto. O gafanhoto também tem uma produtividade, né? A produtividade secundária. Ele é um consumidor secundário e vai ter uma quantidade de energia menor no final, né, do seu consumo disponível para que um sapo, um pássaro, um mamífero possa consumir esse gafanhoto. Né? A energia que o gafanhoto vai fornecer vai ser menor do que a energia que ele conseguiu pegar lá na planta. E como é que a gente faz esse cálculo? A produtividade secundária vai ser igual àquela energia que é ingerida menos aquilo que não é assimilado, que ele coloca como FU, que seria fezes e urina, menos a respiração, né, o que sai lá na forma de gases, que é utilizado pela respiração para manter a energia do gafanhoto. E isso aí é a produtividade secundária. É basicamente tudo que ele gasta, né, que não vai virar biomassa, não vai virar quantidade de matéria ali no corpo dele, em relação àquilo que ele ingere energeticamente falando. Uma parte não é ingerida, né, fica na planta, ou é desperdiçado, vai para o solo, vai ser decomposto, não vai ser aproveitado, no nosso caso. Uma parte não vai ser assimilado porque vira fezes. E a captura é aquilo que ele de fato conseguiu pegar, né, conseguiu ingerir uma parte daquilo que ele vai conseguir ingerir, né, o todo da ingestão dele. Terminando a parte de ecologia, então a gente vai para a interpretação de heredogramas. Aqui do lado a gente tem um heredograma com uma característica qualquer. Eu não vou fazer cálculo de probabilidade nenhum nesse slide, mas eu quero revisar com vocês como é que se interpreta um heredograma. E para isso a gente precisa relembrar da primeira lei de Mendel. O que a primeira lei de Mendel nos fala, nos diz? Ora, que toda característica genética é determinada por um par de fatores, né? O Mendel chamou de fatores, mas a gente pode chamar de um par de genes ou também um par de alelos gênicos, né? Um desses genes veio do pai e outro dos genes veio da mãe, né? Do organismo paterno e do organismo materno. Basicamente é isso. E a segunda lei de Mendel? A segunda lei nos diz sobre a segregação independente dos fatores. O que isso quer dizer? Esses fatores eles segregam independentemente quando a gente vai analisar mais de uma característica genética determinada por alelos diferentes, por genes alelos diferentes. Como assim? Ora, se eu estiver analisando lá nas ervilhas
Se a ervilha é amarela ou verde, e se ela é lisa ou rugosa, são genes diferentes. Então aí eu vou aplicar a segunda lei de Mendel. Os genes que determinam a característica cor da semente não têm relação nenhuma com os genes que determinam a característica de a semente ser, né, da textura da semente ser lisa ou rugosa. A primeira lei vai falar só ali de um par de alelos que determina uma característica. Cada alelo veio de um dos pais, eles foram separados lá no evento de meiose. E aí é por isso, né, por essas leis que a gente vai pautar a nossa interpretação de heredogramas. Qual que é o primeiro passo se um heredograma aparecer numa prova do Enem ou de qualquer outro vestibular? Você vai se perguntar se a característica é herdada via cromossomo sexual ou se é herdada por alguma herança específica, como uma herança mitocondrial. Se a doença estiver ligada a um cromossomo X, né, for ligada ao sexo, os homens vão transmitir a doença só para as filhas, porque quando o homem, que é XY, tem um filho, o cromossomo Y do filho veio do pai. Então, ele não passou o cromossomo X afetado com essa doença. Se tiver restrita ao sexo masculino, ou seja, ligado ao cromossomo Y, só os homens que vão ser afetados, né? Não tem mulher afetada, porque a mulher em geral, né, não vai ter cromossomo Y. Tem raríssimas exceções em que existem mulheres XY. Acho que eu comentei em algumas aulas, mas isso provavelmente não vai cair no Enem. Deixa eu pensar aqui. Sim, tem a herança mitocondrial, né? A herança mitocondrial, vocês precisam lembrar que ela é herdada pela mãe, pela parte materna, né? Como se fosse o caso do cromossomo Y. Só que todo mundo tem mitocôndria. Então, quando ocorrer um caso de herança mitocondrial, vocês vão perceber que a mãe afetada vai ter todos os filhos afetados, independente do sexo. Aí a gente tem então o segundo passo. Vocês devem perguntar sempre que analisarem um cromossomo, por exemplo aqui, né, os filhos 4 e 5, né, 3.4 e 3.5. A gente sempre chama, né, a geração mais antiga de 1, a mais nova, né, logo depois de 2, 3 e 4 em algarismo romano. O mais antigo fica mais em cima e o mais recente fica mais embaixo, no nosso sentido de leitura. E a gente vai numerando 1 e 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1 sempre da esquerda para a direita. Pode acontecer de aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas normalmente eles vão numerar dessa forma aqui, 1 e 2, depois 1, 2, 3, 4, porque já tem aqui uma referência de 1, 2, 3 e 4. Então vamos analisar aqui o indivíduo 3.4 e 3.5. Eu quero saber se a característica que eles estão expressando no fenótipo é uma característica dominante ou recessiva. Para isso vocês têm que olhar para os pais e de preferência para pais de mesmo fenótipo, né? No caso, pai 2.5 e 2.6, né? 2.5 é a mãe, 2.6 é o pai. Quadrado é homem, bolinha mulher. Se os pais têm fenótipos iguais, mas os filhos são diferentes, eu tenho certeza de que os pais são heterozigotos, são azão azinho. E a característica é recessiva. Porque se a característica fosse dominante, ora, se o pai teria a característica, né, teria um alelo dominante e teria passado, os pais seriam afetados também.
E por fim, você deve analisar todos os cruzamentos, sempre lembrando que um alelo gênico veio do pai e o outro da mãe. Então aqui eu já sei que eles são heterozigotos e os filhos são homozigotos recessivos. É uma característica autossômica, não tem nada a ver com cromossomo sexual. Aqui eu posso analisar o 2.1, 2.2 e o 3.1 e o 3.2. Ora, eu sei que quem é afetado é recessivo. Então todo mundo aqui é recessivo. Azinho, 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 azinho. Se esse cara aqui é azinho, azinho, eu tenho certeza de que esse cara aqui, 2.1, né, essa mulher, é azão, azinho, porque um azinho veio para esse filho daqui. Já para esse filho daqui, ela mandou um azão. E aí o azão com esse azinho daqui vai dar azão, azinho, a pessoa é normal, né? Não é afetada pela característica. Aqui azinho, azinho, aqui heterozigoto. Por quê? Tem um filho afetado. Todos esses aqui são azão, azinho. Esse daqui pode ser azão, azinho ou azinho, azinho. Ou azinho, azinho não, ou azão, azinho. É uma mulher normal. Esse cara daqui, certamente, azão, azinho, porque um azinho veio do indivíduo 3.4. E esse aqui, a gente já falou, heterozigoto, né, azão, azinho. Passando adiante para bioquímica. Só um minutinho. Vamos relembrar um pouco de proteínas. Eu selecionei alguns termos-chave para qualquer vestibular, incluindo o Enem. Primeiro é entender sobre as estruturas, né? As proteínas são estruturadas em estrutura primária, secundária, terciária e pode acontecer de haver uma estrutura quaternária, quando mais de uma estrutura terciária, uma cadeia polipeptídica, se junta para desempenhar uma determinada função. Lembrando que a estrutura primária é a sequência de aminoácidos, a estrutura secundária é o arranjo local desses aminoácidos e a estrutura terciária é a estrutura tridimensional total da proteína, responsável por determinar a sua função, que é o segundo ponto-chave, função proteica. Aqui eu tenho todas as funções que uma proteína pode ter: estrutural, hormonal, de transporte, de motilidade, de nutrição, de defesa ou de catálise. Nesse caso, a proteína passa a ser chamada de enzima. Um conceito importante: desnaturação é aquela alteração na estrutura terciária, causada geralmente por um aumento na temperatura ou uma diminuição ou aumento do pH, né, ou um choque mecânico. E também a gente precisa relembrar logo dos fatores que afetam a atividade enzimática ou a função proteica, que são justamente esses fatores de temperatura, pH, choques mecânicos que podem fazer com que uma proteína perca a função. E aí a gente tem uma parte importante que está representada nesse esquema da esquerda, que é a parte de síntese proteica. Isso é algo importante para o Enem. Eu não sei se vai cair, né? Não tem bola de cristal, e ainda mais no governo que a gente está com as constantes intervenções aí do Ministério no Instituto Anísio Teixeira, eu não sei o que vai ser cobrado. Mas eu diria que tem uma boa chance de cair alguma coisa a respeito de síntese proteica, biologia molecular.
Como a gente sabe, as proteínas são construídas a partir de um plano de instruções que está lá no núcleo da célula eucariótica, né, lá no DNA. O DNA ele, então é lido num processo chamado de transcrição, em que a enzima RNA polimerase sintetiza uma fita simples de RNA, chamada de RNA mensageiro, contendo uma cópia em RNA do gene lá do DNA. O transcrito é então processado, né? O que é esse processamento? Vocês viram aqui que na figura o RNA é bem mais longo. Ele retirou as partes verdes. Esse fenômeno a gente chama de splicing, né? Quando você corta pedaços, a célula retira pedaços desse RNA mensageiro primário para formar o RNA mensageiro final. Isso é um dos fenômenos que explicam por que o padrão de expressão de células diferentes é diferente, né? Você tem proteínas diferentes em cada célula sendo expressas, dependendo do tecido que você for analisar. Você também tem a adição de uma cauda poliada, uma cabeça aqui com função protetora, né? E aí o que acontece aqui? A exportação desse RNA mensageiro para o citoplasma. E aí esse transcrito de RNA mensageiro vai ser então traduzido lá no ribossomo, né, fora do núcleo. Ele vai ser lido e aí essa organela vai traduzir a receita que foi copiada no RNA mensageiro em uma cadeia polipeptídica que vai se dobrar, vai se novelar e formar a proteína. Esse processo a gente chama de tradução. Não esqueçam de fazer relações das proteínas com a saúde humana e a dieta, né? Quais são as importâncias das proteínas, qual que é a função que ela vai desempenhar, uma dieta pobre em proteína, o que ela pode trazer. A gente tem aminoácidos que são essenciais, lembrem-se disso, né? O Enem vai sempre trabalhar com questões práticas, questões relacionadas com o mundo real. Aí a gente tem a parte de lipídio, que é um pouquinho mais simples. Eu elenquei aqui como termos-chave a classificação dos lipídios, né? A gente sabe que os triglicerídeos são compostos por ácidos graxos e glicerol. E aí esses triglicerídeos a gente divide em óleos, que são triglicerídeos insaturados, e gorduras, que são triglicerídeos saturados. A gente tem os colesteróis, o colesterol e os esteróis, que são uma classe muito importante lá na formação de membranas, né, na formação de hormônios. A gente tem as ceras vegetais e a gente tem alguns pigmentos, como os carotenoides. Lembrem-se das funções dos lipídios, né? Que funções que eles têm? Ora, função hormonal, função de armazenamento energético, né? A principal função, eles são a melhor reserva energética que a gente tem. Você tem também funções de impermeabilização, no caso das ceras, proteção contra choques mecânicos, isolamento térmico, isolamento contra choques, né? Uso lá na formação da baía de mielina, da bainha de mielina, desculpa, nos neurônios para transmitir impulso nervoso e facilitar, né, a velocidade de transmissão desse impulso. E a gente tem também os lipídios desempenhando funções de absorção de vitaminas, né, de formação de membranas. A gente tem os fosfolipídios. Não se esqueçam, né, da importância deles no adequado funcionamento das células.
façam relações com a saúde humana, né? A gente sabe que o excesso de lipídios em circulação no sangue é perigoso, que o colesterol, né, o LDL, é um colesterol ruim que se deposita em paredes de vasos sanguíneos, causando uma doença chamada de aterosclerose. Mas que uma dieta sem lipídio também não é adequada, você tem que ingerir bons lipídios, boas gorduras. Lembrem das gorduras trans, que são um problema de saúde pública, né, atualmente, de nutrição, já que vários produtos industrializados são ricos em gorduras trans, que não são adequadamente metabolizadas pelo nosso corpo. Então não deixem de lembrar desses carinhas aqui, né? Os lipídios, eles pode parecer que tem pouca coisa, que não é tão importante, mas é muito provável que apareça alguma coisa, mesmo que não seja direto. Várias vezes o Enem vai cobrar questões sobre a dieta do brasileiro, né? A dieta do brasileiro tem mudado muito nos últimos anos. Hoje a gente tem aí várias facilidades para você consumir produto industrializado, fast food, pedir delivery, pedir alimentos ricos em sódio, preparar pizza em casa, né, de forno. Tudo isso é algo a se considerar. Aí a gente chega na parte que vai cair com certeza, que é biologia ambiental. Eu peguei esse esquema do Descomplica para a gente tentar resumir o que tem de desequilíbrios ambientais, quais são as causas, como que a gente resolve determinados desequilíbrios, e a gente vai problematizar isso com as questões que eu trouxe. Eu trouxe só 2 questões de outros temas, porque eu não acho que vale a pena eu gastar o tempo que eu tenho de revisão com vocês fazendo questão de primeira lei de Mendel, de segunda lei de Mendel. Eu acho que vale mais a pena fazer questão de desequilíbrio ambiental. Por quê? Porque cai mais. Tem muito mais questão do Enem sobre meio ambiente, né? Sobre esse conceito de saúde ambiental, de saúde ampla, né? O ser humano ele só está com a saúde em dia, não só se ele não está doente, mas se o ambiente ao redor dele não está doente, né? A gente tem que se preocupar com o tipo de ambiente em que a gente mora, em que a gente vive, o que a gente está modificando nesse ambiente, quais são os riscos dessa modificação. Bom, como é que acontece um desequilíbrio ambiental? Basicamente são alterações do ecossistema. Se você retira uma espécie-chave lá na cadeia trófica, se você altera o ambiente, mudando a composição do solo, mudando a disponibilidade hídrica, né? E o desequilíbrio pode acontecer naturalmente ou por ações humanas, né? Muitas vezes ele acontece por ação humana. Quando ele acontece naturalmente, muitas vezes ele é equilibrado novamente, né? O ecossistema volta ao equilíbrio dado tempo suficiente. Quando o ser humano continua indo lá e cutucando a ferida, não resolve o problema. Lembrando que a gente pode fazer vários problemas, né, de desequilíbrio ambiental indiretamente. Tem um que nem está aqui, que é a introdução de espécies exóticas. Isso acontece direto e reto, porque aonde o ser humano vai, ele leva espécies que não são nativas. Na época das navegações, a gente fez isso direto, levando rato, levando gato, cachorro, pardal, pombo. Hoje em dia, por exemplo, se você observar o ecossistema nas cidades aqui, né, em Belo Horizonte mesmo, de aves,
com certeza vocês sabem que a ave que mais domina Belo Horizonte são os pombos. Até os pardais são aves raras da gente ver aqui, né? Eles não compõem a maior parte da avifauna. Ainda tem outras aves, mas os pombos estão aí com uma população muito maior do que as demais aves, porque eles foram introduzidos no Brasil. Eles não são nativos daqui. E aí essas alterações, né, do ecossistema são causadas por industrialização, exploração de recursos, poluição. Aqui esse esquema não é muito bom porque ele coloca poluição sonora, visual, hídrica, atmosférica ou dos solos. Mas não é só a poluição, né? O ser humano ele pode trazer indiretamente outros organismos que vão causar um desequilíbrio ambiental. Um exemplo, né? Poluição sonora pode causar um desequilíbrio afastando uma espécie que é importante para modular um determinado ecossistema. E aí você vai ter uma superpopulação de outra espécie, por exemplo, uma praga. Poluição visual, né? Isso pode acontecer com aves que caem e morrem em grandes cidades por conta dos prédios espelhados, né? Muitas aves batem anualmente nesses prédios espelhados e com choque acabam morrendo. E essas aves, obviamente, estão relacionadas com o consumo de insetos, de determinadas pragas que a gente tem na cidade. Poluição hídrica, né, vai causar processo de eutrofização, poluição atmosférica, poluição do solo pode causar também problemas na vegetação. E para você combater um desequilíbrio, não é tão simples quanto o esquema nos faz parecer, mas a gente tem várias opções. Reflorestamento é uma delas. Em alguns casos, sim. Em outros, é uma péssima ideia você sair reflorestando uma área achando que você está solucionando um problema. Às vezes você cria um novo problema. Dependendo das espécies que você está usando para reflorestar, você pode causar um desequilíbrio maior. O consumo consciente, é claro, né, algo que a gente sempre vai bater na tecla. Tentar fazer escolhas de consumo melhores para o planeta. Redução do uso de agrotóxicos, que são substâncias que geram desequilíbrios ambientais muito grandes. Não confundir agrotóxico com transgênico, são coisas diferentes. E reduzir a emissão de gases poluentes, gases estufa, né? A gente sabe que hoje a gente tem um agravamento do efeito estufa de décadas que a gente está tentando reduzir por conta da emissão de gases estufa. Isso tem causado um aumento da temperatura do planeta, que hoje a gente chama de mudança climática, porque a gente sabe que não é uma temperatura, ela não gera um aumento local, mas sim um aumento global e um desequilíbrio na temperatura local. A gente teve também o evento, né, de destruição na camada de ozônio, onde os gases do clorofluorcarbono, né, o CFC, que tinha nas geladeiras principalmente, nos aerossóis também, acabou com a camada de ozônio, com a camada protetora da luz ultravioleta. E em determinadas regiões do planeta, essa destruição da camada de ozônio gerou um grande problema de penetração da luz ultravioleta, né? Na Antártica, hoje a gente tem um buracão na camada de ozônio. Em outras regiões, no Brasil, no hemisfério norte, também você tem regiões que são realmente esburacadas dessa camada e onde a luz ultravioleta penetra e causa danos à saúde humana, né? Câncer de pele é um problema relacionado
ao buraco na camada de ozônio. Ali a gente tem um outro problema, que é a chuva ácida, que eu queria comentar, que é o seguinte, né? A chuva ácida ela é causada por óxido nítrico, óxido sulfúrico, que formam ácido nítrico e ácido sulfúrico quando esses gases estão presentes na atmosfera, porque eles vão reagir com a água e formar esses ácidos que causam danos em colheita, em monumentos históricos e tudo mais. Quando eu estava no meu ensino fundamental, até o ensino médio, eu ouvi falar muito em chuva ácida. Eu não acho que chuva ácida é uma questão que caia muito no Enem. A gente sempre fala de chuva ácida, talvez até na química vocês tenham visto o fenômeno, mas ela não é um problema hoje típico do Brasil. A gente não sofre muito com chuva ácida. É um problema que acontecia muito mais no hemisfério norte por conta da alta industrialização. Aqui a gente não tem uma industrialização tão grande, a gente tem mais uso de automóvel, né? E hoje a gente tem cada vez mais automóveis mais modernos entrando no mercado. E a chuva ácida ela tem reduzido a sua importância como um desequilíbrio ambiental por conta de medidas de grande sucesso, né? Instalação de filtros em indústrias, redução da emissão desses gases aí. Isso tem reduzido bastante a ocorrência desse fenômeno. Ainda é um problema, claro. Pode ser que apareça por curiosidade, né? O que é o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, talvez até uma questão interdisciplinar com a química. Mas eu não acho que... Se eu fosse apostar, eu não apostaria que chuva ácida é uma questão que vai aparecer com certeza no Enem. A gente tem o fenômeno de inversão térmica, que é algo que a gente tem em grande escala acontecendo aqui em Belo Horizonte, basicamente pela urbanização intensa, onde a gente tem uma inversão, né, do que seria esperado numa cidade, em qualquer ambiente, na verdade, que é que o ar quente, que é menos denso, sobe, e o ar frio, que é mais denso, desce. Só que como você tem uma constante emissão de ar quente pelo uso dos motores, formação de ilhas de calor e tudo mais, você tem uma inversão nesse ciclo. Durante o dia, muitas vezes aqui em Belo Horizonte, se vocês repararem, em determinadas épocas do ano, o dia parece mais agradável do que a noite, né? Durante o dia, que em teoria a cidade esquentou, e à noite era para esse ar quente subir e o ar frio atmosférico descer, isso não acontece por conta dessa inversão térmica. Há uma mudança na dinâmica de circulação de massas de ar, e às vezes à noite o bafo quente que sai do asfalto acaba esquentando muito mais a cidade, se sentindo muito mais calor. Por quê? Você tem construções ali, né? Tem o asfalto, tem o concreto, que absorvem muito calor durante o dia, e durante a noite esse calor vai sendo liberado na forma de radiação infravermelha, que é o calor mesmo. E isso aí causa essa sensação bizarra que a gente tem em certas épocas do ano de sentir muito calor à noite, por exemplo. Sendo que à noite seria esperado uma redução na temperatura. A gente tem a eutrofização, que é causado basicamente pelo excesso de nutrientes vindos de um aporte incorreto de esgoto em corpos d'água. E esse excesso de nutrientes causa uma multiplicação dos decompositores, que gera um consumo excessivo de oxigênio, acaba matando a fauna local, matando a microbiota local,
gerando aquele cheiro de podridão e aquela morte mesmo no ecossistema, né, generalizado. A gente tem o fenômeno de magnificação trófica, que de forma resumida é o acúmulo de substâncias que são bioacumuladas, né, não são excretadas normalmente em organismos maiores. Um exemplo clássico disso é o atum. Né? O atum é um peixe muito grande que se alimenta de outros peixes e que a gente sabe que a poluição do mar, né, de certos metais pesados, por exemplo, de mercúrio, né? Por exemplo, o mercúrio ele é um metal que vai se acumulando, né? Vai sofrendo essa magnificação trófica. Por quê? Porque o atum se alimenta de outros peixes. E esses outros peixes se alimentaram de outros peixes menores. Que se alimentaram de crustáceos, que se alimentaram de moluscos, que filtraram fitoplâncton, filtraram zooplâncton. E esses organismos lá, o zooplâncton, fitoplâncton, obtiveram um acúmulo pequeno de mercúrio. Beleza, a quantidade de mercúrio que tem em uma plantinha, em um fitoplâncton, em um organismo pequeno, não é um problema. Mas a quantidade de mercúrio que vai sendo acumulada em cada nível trófico, porque esse mercúrio não é excretado, pode ser um problema biologicamente falando para a saúde, né, desses níveis tróficos e até do ser humano que vai consumir lá a carne do atum, que vai consumir a carne de um determinado animal que absorveu essa substância tóxica e aquilo ali não vai ser excretado, vai se acumulando ao longo da vida de um ser humano. E a gente tem o fenômeno da maré negra, né, que é causado pelo vazamento de petróleo. Também é um fenômeno muito sério, porque acaba com a fauna local, acaba com a microbiota, desequilibra completamente o ambiente onde há um vazamento de petróleo. E é um fenômeno que demora muito tempo para ser solucionado, né? A natureza não consegue resolver isso de uma maneira muito simples, porque o petróleo é uma substância muito hidrofóbica, não é tão simples assim de ser metabolizada por micro-organismos, né? A gente conhece alguns micro-organismos que metabolizam, eles até aparecem nessas manchas de petróleo, só que é algo que demora muito tempo para que o ambiente se recupere desse desequilíbrio. Existem outros, como eu falei, né? A introdução de espécies exóticas, por exemplo. Desmatamento, né? Vai causar certos desequilíbrios, surgimento de pragas. E um desequilíbrio ambiental que a gente tem é a emergência de novos patógenos, né? Do próprio coronavírus. Por mais que a gente ainda tenha um debate de como que surgiu o coronavírus, se foi um escape de laboratório, se não foi, a gente sabe que cada vez mais, com o aquecimento global, com a invasão de ecossistemas, destruição de ecossistemas, desmatamento, a gente está invadindo áreas onde pode haver patógenos capazes de infectar seres humanos. E nessas áreas onde há essa possibilidade, a gente pode entrar em contato com vírus, bactérias e outros tipos de patógenos com potencial de causar uma pandemia, né? Pode ser que isso não aconteça instantaneamente. Pode ser que isso aconteça ao longo de décadas, de anos, de muito tempo em que
esse patógeno se torna capaz de pular para o ser humano. Mas isso aí também é um exemplo de desequilíbrio ambiental, beleza? Para terminar, então, queria falar de anatomia comparada e de homoplasias. Basicamente, o que é anatomia comparada? É um estudo comparativo de órgãos. O exemplo mais clássico é de osso, né, de ossatura, mas não precisa ser só de ossatura, entre espécies diferentes, para você observar como é que estruturas homólogas, ou seja, com uma mesma origem, como é o caso do nosso braço, antebraço e da nossa mão, se relacionam com as demais estruturas dos outros tetrápodes, né? O tetrápode ancestral que está aí representado parece um lagartão, que era o Ichthyostega, já tinha todos esses ossos que estão presentes no nosso braço. E a partir dessa espécie ancestral, esses ossos foram se modificando nas diferentes espécies. Então a gente tem no homem o húmero, o rádio e a una. O húmero é o osso do braço. O rádio é o osso de cima, que fica aqui do polegar. E a una é o osso de baixo. A gente tem os ossos do carpo e os ossos metacarpais e dos dedos, né? E eles vão estar presentes nos demais tetrápodes, tanto nas aves quanto na baleia, no morcego, no cavalo, na salamandra, na topeira, formando estruturas diferentes, estruturas distintas. A topeira, por exemplo, vocês veem aqui que tem um osso mais proeminente, formando uma garra, mas é um osso carpal. A salamandra tem um dedo a menos, tem 4 dedos. A gente sabe que os tetrápodes tinham a polidactilia, mais dedos do que a gente tem hoje, né? É uma condição ancestral nos tetrápodes. O cavalo, que se apoia em um dedo só. O morcego, em que cada parte ali na asa, né, no patágio que ele tem, vai ser um dedo prolongado, né, a parte do metacarpo. Enquanto a asa das aves ela é, né, parecida com a asa de galinha mesmo, você vai ver que ela tem essa estrutura. Aqui o húmero, o rádio e a una, né, que está como cúbito, que é o nome antigo. Aí você tem o carpo bem pequenininho e o metacarpo mais desenvolvido, formando a asa onde as penas vão se encaixar para que ele consiga voar. E tem a ladeira da baleia. Todas essas estruturas aqui são homólogas, né? Possuem homologia. O que é homologia? É uma estrutura que estava presente no ancestral comum e se modificou, mas que tem essa origem comum em todos os descendentes. Ou seja, a asa de morcego é homóloga à asa das aves, né? Ela tem relação quando você analisa os tetrápodes. A asa de inseto não tem nada a ver, inseto não tem osso. Como é que eu vou estudar a homologia aqui? Mas ela serve a mesma função. Então a gente diz que a asa de inseto é análoga ou homoplásica à asa de morcego, porque ela evoluiu independentemente. A asa de ave também evoluiu independentemente da asa de morcego. Só que existe uma relação de homologia, né? Ela tem características que permitem inferir que há uma relação de ancestralidade comum aqui. A asa de inseto não. Inseto não é vertebrado, não é tetrápode. Inseto tem um ancestral comum com os tetrápodes, tem, mas um ancestral bem mais antigo, que provavelmente não tinha asa,
E a estrutura da asa de um inseto é completamente diferente da estrutura da asa de um morcego, que também é diferente da asa da ave. Só que essas duas aqui são formadas por ossos muito parecidos, ossos que estavam presentes no ancestral. A asa de inseto não. A asa de inseto é uma membrana modificada para voo. E aí eu vou dar uma pequena pausa aqui para tomar uma água e vou continuar com os exercícios, ok? Provavelmente vou postar um outro vídeo com os exercícios.